Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar mais uma vez a nossa aula. Quero agradecer a todos vocês que já se fazem presente. Nós temos uma série que nós falamos sobre o mestrado da vida deserta, a Escola de Deus, mas hoje nós vamos trazer um tema que não especificamente faz parte do mestrado da vida, mas é um assunto que foi pedido pelos alunos para a gente falar sobre mentoria. Eles queriam que eu falasse sobre o mentor, então hoje eu vou falar sobre o maior mentor da história, o maior mentor que já existiu em todos os tempos. Então, todos que vocês estão chegando aí, sejam bem-vindos, gratidão. Quero me apresentar aqui para quem não conhece ainda. Eu sou Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito, como eu sempre gosto de falar. Eu já estou atuando já faz muito tempo na área de propósito de vida, ativação de propósito, clarificação de propósito, de como lidar com a dor, com o sofrimento, com as lutas, com as percas diárias, como eu posso potencializar as minhas habilidades, a minha capacidade, como eu posso ressignificar os acontecimentos que outrora permearam minha vida e também como eu posso escrever de alguma forma um novo passado. Então nós vamos começar a aula de hoje. Eu vou estar enviando aqui, chamando mais os alunos e nós vamos já começar. Quero agradecer a participação de todos que já chegaram aí e todos que estarão entrando no decorrer dessa aula. Essa aula ela vai ficar salva, depois você pode rever ela. Você pode estar aí aprendendo mais, fazendo anotação, então é importante que você pegue desde já o seu caderno, o seu tablet, o seu celular, qualquer coisa que você possa fazer as anotações devidas, porque nós vamos abordar. Vou narrar a história aqui sobre o maior mentor de toda a história. Nós vamos aprender muito, vamos aprender bastante aqui. Então vamos lá. Gratidão. Quero agradecer, seja bem-vinda Valéria, seja bem-vindo todos que estão aí. Nós vamos abordar o tema hoje sobre o maior mentor da história. Nós vamos aprender com ele, ver o modelo dele, tudo aquilo que ele ensinou. Vou trazer uma parte hoje porque é muito grande, mas nós vamos aprender muito. Olha, a aula de hoje está maravilhosa. Então, gratidão a todos que já chegaram e a todos os alunos que já se fazem presente. E eu vou começar narrando uma história. Certa vez, antes de Jesus partir, ele fez uma que nós chamamos uma última reunião. Seja bem-vinda, Thaís. Ele fez uma última reunião. Ele chamou os discípulos e preparou uma última ceia. O desejo dele, a forma que ele demonstrou o amor para com os discípulos, ele mandou preparar uma ceia, mandou preparar aquele momento especial para que eles pudessem estar ali desfrutando daquele momento. Então, se toda vez que você quer demonstrar o amor por alguém, então prepare um almoço, prepare uma janta, prepare um banquete e aí convide a pessoa, porque é um jeito de demonstrar o seu amor, o seu carinho, essa gratidão. Então eu quero agradecer a todos vocês que já chegaram aí. Então pegue, não esqueça, pegue e anote. Essa aula vai ficar salva aqui. Depois você pode rever ela, porque nós vamos aprender muito. Então quando ele começou, ele teve aquele momento de a Santa Ceia, o último momento mais especial. Ele começou a dar instruções para os discípulos. E uma coisa que ele falou, já vou começar logo com isso aqui, ó, entrando com tudo, com os dois pés para vocês aprenderem. O que vocês estão aprendendo? Vocês aprenderam que os dois maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Eu vou fazer um resumo rápido aqui, tentar fazer um resumo em 3 minutos. No princípio, quando Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, então o homem tinha um relacionamento vertical, horizontal com Deus e vertical. Tinha o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Então ele tinha esse relacionamento vertical com Deus e horizontal com o próximo. E esse relacionamento era baseado com amor. O homem caiu no Éden e se separou de Deus. O que acontece? Quando Deus deu a lei para Moisés, ele deu as tábuas dos 10 mandamentos, ele esculpiu a tábua, escreveu os 10 mandamentos. Talvez você não saiba e não compreenda, mas eu quero lhe falar algo, que aqueles 10 mandamentos é dividido em um grupo, dividido em 2 grupos. Os 4 primeiros mandamentos falavam do relacionamento do homem com Deus, e os 6 outros relacionamentos falavam do relacionamento do homem com o próximo. Pega que esse código é muito forte. Tem gente que não sabe e não compreende. Então preste atenção. Seja bem-vinda, Jéssica Miller. Os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés
Os 4 primeiros mandamentos estão lá em Êxodo. Eu não tinha preparado esse texto aqui, mas eu senti vontade de falar agora. Está lá em Êxodo capítulo 20. Vamos identificar aqui, ó. Os 10 primeiros mandamentos, presta atenção. Os 4 primeiros mandamentos, até eu entrar numa live eu vou te prestigiar, meu mentor top. Show! Então presta atenção. Os 10 mandamentos falavam os 4 primeiros falavam do relacionamento do homem com Deus e os outros 6 falavam do relacionamento do homem com o seu próximo. Onde está isso, Júnior? Êxodo capítulo 20. O primeiro mandamento, eu vou ler só um pedaço dele, porque eles são grandes, para você entender. O primeiro mandamento era assim, ó. Não terás outros deuses diante de ti, diante de mim. Então não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Era para o povo de Israel não ter outro Deus, então era por causa do relacionamento dele do povo com Deus. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Segundo mandamento. Então o primeiro é não terás outro Deus diante de ti. O segundo é não fará para ti imagem de escultura. Falava desse relacionamento direto. O terceiro era não tomarás o nome do Senhor em vão. Então o terceiro mandamento era não tomar o nome do Senhor em vão. E o quarto mandamento é lembra do dia do sábado para santificar, porque era um dia especial para se consagrar e para estar na presença do Senhor. Então o que acontece? Então os 4 primeiros mandamentos, Deus estava restaurando através dos mandamentos. O número 10 é o número, não sei se você sabe, mas o número 10 é o número da obediência. Então o que acontece? Então Deus estava fazendo com que o povo obedecesse esses 4 mandamentos para que o relacionamento dele fosse restaurado com ele diretamente. Aí Deus dá os outros 6 mandamentos, que é para o relacionamento do homem com o próximo. Aí então começa aqui no versículo Êxodo, versículo de número 12. Olha só como começa o 12. Honra o teu pai e tua mãe. Então o primeiro mandamento que fala do relacionamento com o próximo é honra o teu pai e tua mãe. Por quê? Os mais próximos são da nossa casa. Talvez, não sei se você saiba, mas os mais próximos, ama o teu próximo, mas a pessoa mais próxima são os de casa. As pessoas pensam que é o pessoal de fora, que é aquele que a gente convive, não. O mais próximo é o que está dentro de casa. Então, esse primeiro mandamento falava honra o teu pai e tua mãe, porque era um relacionamento familiar. Então, fala do relacionamento com o próximo. O segundo, não matarás. O segundo, não, na verdade, o sexto, não matarás, é o relacionamento com o próximo. O sétimo, não adulterarás, falava do relacionamento com o próximo. O oitavo, não furtarás, falava do relacionamento com o próximo. O nono, não cobiçarás. Não dirás falso testemunho, o nono. E o 10º era não cobiçarás. Então o que acontece? Os 10 mandamentos, os 4 primeiros falavam do relacionamento de Deus com o homem. Os outros 6 falavam do relacionamento do homem com o próximo. Entendeu? O que acontece? Quando Jesus veio, um doutor da lei perguntou para ele: Senhor, me diz aí qual é o grande e maior mandamento. Aí Jesus pegou os 10 mandamentos, ele resumiu em 2. Ele pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2. Ele pegou esses 4 e resumiu em 1. Ele pegou os 4 e resumiu em 1. Como assim, professor? Pegou os 4 e resumiu em 1. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então pegou os 4 mandamentos e resumiu em 1. Aí ele pegou os 6 mandamentos e resumiu também em 1. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele pegou os 10 mandamentos, resumiu em 2. Porque esses 2 era a base para que o homem fosse restaurado. Então ele fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E a base desse relacionamento que vinha desde o Éden e foi restaurado em Cristo, era o relacionamento através do amor. Só que o amor ao próximo tinha um princípio. Júnior, professor, qual era o princípio? Qual era o princípio de amor? Qual era o princípio do relacionamento? É o amor, lembra? O princípio do relacionamento é o amor. Deus criou o homem para que ele pudesse se relacionar com o amor. Então o princípio do relacionamento era o amor. Primeiro, o amor com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Entendeu? Aí amar o próximo como a ti mesmo. Então a base do relacionamento ao próximo era a ti mesmo, mas não era o amor dado ao próximo, era um amor próprio. E esse amor próprio, uma vez que esse amor próprio agia dentro de você, você compartilhava isso com os outros. Então o modelo era assim, ó, amar o próximo como a ti mesmo. Por que as pessoas não têm dificuldade de amar o próximo? Porque elas não se amam. E o fato delas não se amarem, não se cuidar, como é que alguém que não se ama, que não se cuida, vai amar o outro? Aí fica difícil. Então o que acontece? Só que a base era essa aqui, ó, amarás o próximo como a ti mesmo. E essa base que todo mundo tem divulgado, essa base que todo mundo tem falado, essa base é que todo mundo diz, que todo mundo orienta, que todo mundo diz, só que as pessoas desconhecem um princípio. Eu vou contar um código para vocês, não sei se vocês já ouviram alguma vez na vida de vocês, mas hoje aqui vocês vão ouvir. Se eu vou falar, vou. Sabe onde está? Está em João. Por quê? Porque vocês lembram que eu falei para vocês que a base era o amor? Só que, preste bem atenção, só que para amar o próximo eu preciso me amar.
Só que o amor, eu não vou entrar nesse princípio do amor, senão eu vou levar muito tempo explicando o que é amor, as palavras, as coisas, só vou pegar a base, só para você entender. Só que por que hoje as pessoas não amam muito o próximo? Porque o modelo que elas entendem é que ela tem que se amar para amar o próximo. Só que muitas vezes o amor dentro dela está destruído, porque as pessoas frustraram, magoaram, fizeram tanta coisa ruim com ela, que dentro dela está destruído esse amor. Então como é que acontece? Como é que eu vou amar alguém se eu próprio não me amo? Você está entendendo? Então fica difícil. Então o que Jesus fez? Jesus trouxe, presta atenção, Jesus trouxe um código que ninguém presta atenção. Ninguém entende. As pessoas lêem a Bíblia e não percebem. Pode perguntar para qualquer pessoa qual é o maior mandamento. Todo mundo diz: amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Todo mundo fala essa coisa. Não está errado, está certo. E eles falam que o amor próximo eu preciso me amar. Só que eles desconhecem o que Jesus falou, que está lá em João, capítulo de número 13. Depois que Jesus fez a Santa Ceia, ele falou para os discípulos que ele ia partir, que ele ia morrer, que ele seria glorificado depois da Santa Ceia. Aí Jesus falou algo que as pessoas desconhecem. Olha só o que Jesus falou. João, primeiro texto, João 13, versículo de número 31. Isso aqui é só a introdução e eu vou já entrar na história do maior mentor. Na verdade, já estou falando dele, né? Mas depois eu vou falar das características. João 13, depois da Santa Ceia, olha o que ele falou. Versículo 31. E tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora, é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus é glorificado em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, mas me buscareis. E como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podereis ir. Eu vou-lo e digo também agora. Presta atenção para o discípulo, olha, eu vou ficar só um pouquinho de tempo com vocês e já vou ter que ir embora. E para onde eu vou, como eu disse para os judeus, vocês não vão poder ir. Aí olha só o que Jesus disse. Versículo 34. E um novo mandamento vos dou. Pega o código. E um novo mandamento vos dou. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse que é o código. Esse código está no meu livro. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. E que também vos que também vós uns aos outros vos ameis. Então presta atenção. O modelo de amor, quando Jesus veio, era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então o modelo de amor era eu me amar para que eu pudesse amar as pessoas. Só que o amor dentro dos seres humanos está destruído. Então Jesus deu um novo mandamento. Não sei se você sabia disso, mas existe um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros, não mais como a ti mesmo. O modelo não é mais amar o próximo como a ti mesmo. O modelo é assim: ameis uns aos outros como eu vos amei. O modelo de amor agora é Jesus. Ele mostrou o modelo de como nós devemos amar as pessoas, como sacrifício, renúncia, perdão, estender a mão, compaixão. Um modelo perfeito, porque eu não sou um modelo perfeito de amor ao próximo. Você não é um modelo perfeito de amor ao próximo, nem de amor próprio, porque muitas vezes a gente faz coisas que nos autodestrói, que nos fere, que nos machuca. Jesus disse: eu estou dando para você, eu vou começando a dar com código já. Primeiro código do maior, anota aí, o primeiro código do maior mentor da história. Eis que vos dou um novo mandamento, e o novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então a primeira característica do maior mentor da história é que o exemplo dele é que tudo que ele fez, tudo que ele faz, tudo que existe, todas as ações dele foi por amor. Então ele é o nosso maior modelo de mentor, por quê? Porque ele demonstrou na prática o que é o amor, através das suas atitudes e das suas ações. Vocês entenderam? Comenta aí se vocês sabiam disso ou se vocês não sabiam. Então depois que ele falou dele dar um novo mandamento, os discípulos ficaram um pouco tristes. Por que eles ficaram tristes? Eu não vou ler o texto porque o texto é grande, porque ele ia se separar deles. Aí João 14 ele começa falando aquele texto eu sempre falo para vocês, que é: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar o lugar e depois voltarei para buscar para onde eu estiver. Eu quero também que vocês estejam. Vocês lembram desse texto? Pois é, então o que acontece? Ele deu essas palavras, só que preste atenção, quando chegou, ele deu essas palavras, só que preste atenção.
quando chegou no versículo 12, ele passou um dos maiores códigos da mentoria. Por quê? Para me identificar um mentor, ou para me identificar uma pessoa que faz mentoria, eu estava falando com uma pessoa hoje, estava falando assim, olha, vocês precisam identificar algumas características, algumas delas é que o mentor, o líder, ele tem que desejar extrair o maior potencial de você. Segunda coisa, ele tem que te ensinar para que você faça maiores obras que ele. Outra coisa que ele tem como característica, ele não vai te alienar. E por fim, o coração dele tem que estar literalmente no reino, o propósito do reino tem que estar em primeiro lugar, acima de tudo. Essas são as características para você escolher alguém para mentorar o seu caminho. Não basta só ele conhecer o caminho, precisa ainda de muito mais. E quando foi João 14, versículo 12, aí nós começamos a aula de hoje. O que diz? João 14, 12. Na verdade, te digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Primeira característica, Jesus, o maior mentor da história. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Depois ele diz, as obras que eu faço. E as farás maiores obras do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Eu vou para o meu Pai, tudo que pedir no meu nome eu farei. Bem-vindo aí, Alexandre. Então o que acontece? A primeira característica do maior mentor da história é que ele nos deu o exemplo que todas as ações dele eram com amor. Todas as ações dele eram com amor. Segundo, ele falou aqui, que eu e você faríamos as obras que ele fez e fazemos obras maiores. Então nós vamos começar aqui. Aqui nós começamos o tema da hoje. O maior mentor da história. Eu vou pegar aqui passo a passo, eu separei 7 pontos aqui. Existem muitos pontos, eu estava calculando que ia dar pelo menos mais de 30. Eu separei 7 para falar hoje, eu posso ser que eu fale o resto no decorrer da semana. Mas eu peguei 7 aqui. Por que 7? Porque a primeira característica do maior mentor, vocês já notaram, ele faz tudo com amor. Boa noite, meu nobre Alexandre. Ele faz tudo com amor. Segundo, ele vai potencializar você para você fazer as obras que ele faz e para você fazer obras maiores. Por quê? Porque ele vai encontrar um grande potencial dentro de você. Agora vamos ver aqui o primeiro ponto que eu separei aqui. O mentor, ele vê todo o seu potencial e todos os tesouros que há em você. Júnior, como? O mentor, o maior mentor da história, ele vê todo o potencial que tem em você e vê os maiores tesouros que existem dentro de você. Eu vou começar lendo aqui um texto de Mateus, eu vou ler alguns textos aqui pra gente estudar, né? Eu sempre falo para vocês precisam saber onde é que está escrito. Mateus, capítulo 4, versículo de número 12, diz assim, E Jesus, porém, ouvindo que João Batista estava preso, voltou para Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins da terra de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dita pelo profeta Isaías, da terra de Zebulon, da terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. E os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, Jesus começou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Boa noite, IDJSI. Essa abreviação de nome. Boa noite, seja bem-vindo. Ou bem-vinda. Então, o que acontece? Aí diz assim, agora pega o código. Versículo 18. Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse Jesus, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando a rede, logo seguiram. Então, primeira coisa aqui, Jesus estava andando pela praia, e tinha muitos pescadores na praia. Você não imagina que na praia tinha muitos pescadores, porque naquela região ali, eles viviam de pesca, trabalhavam de pesca, então ele vai, quando ele olha esses 2 que estavam pescando. O nome de um era Pedro, que era Simão, que depois se chamou Pedro. Por que Simão? O nome Simão no hebraico, no grego, fala que é alguém inconstante. Aí o Senhor trocou o nome dele de Simão para Pedro, que significa fragmento de uma rocha. Alguém que está consolidado e alicerçado numa rocha, ou faz parte de uma rocha. Então o que acontece? O Senhor olhou para ele e primeira coisa viu dentro deles o potencial. Então, o maior mentor da história, ele olhou para aqueles 2 homens e viu dentro deles um potencial e disse, olha, vem,
após mim. Por quê? Porque eu vou fazer vocês pescadores. Pescadores de almas. Presta atenção, pescadores de homens. E não pescadores de peixe. Eles tinham potencial, né? Vamos aprender muita coisa aqui. Ó. Olha, eu preparei algo para falar aqui sobre pescaria e sobre a profissão deles. Então presta atenção. Então ele disse, vinde após mim que eu farei de vocês o que? Pescadores. Por quê? O maior mentor da história, ele vê o potencial dentro de nós. Ele olhando, ele passou, viu aqueles dois pescadores e viu o potencial dentro deles. Todos de nós, dentro de todos nós existe um grande potencial, existe um grande tesouro, existe algo que precisa ser lapidado. Eu costumo falar na mentoria, quando eu converso com as pessoas, o seguinte: os maiores tesouros da Terra estão nas profundidades. Repetindo, os maiores tesouros da Terra estão na profundidade. Existe uma frase de um autor que eu não consigo lembrar neste exato momento o nome dele, que ele diz o seguinte: existem terra onde pessoas andaram sobre elas, que havia tesouros debaixo dela e as pessoas não perceberam e não encontraram. Repetindo, existem terras onde havia tesouros, as pessoas andaram por cima, mas não perceberam que ali embaixo havia tesouro, havia diamante, havia esmeralda, havia pedras preciosas. Então eles andaram sobre aquelas terras, mas não encontraram os tesouros. Por quê? Os grandes tesouros eles estão na profundidade, e eles precisam de alguns instrumentos ou algumas espécies até de algumas máquinas para serem encontrados. Mas para atenção, eles estão na profundidade da terra, no subsolo bem profundo, bem profundo. E aí eu uso o mesmo exemplo da terra. Por quê? Se existem terras, que existem tesouros, então se o nosso coração for um solo, uma terra, dentro do nosso coração também existem tesouros. Dentro do seu coração existem tesouros. Só que da mesma forma que existe terra, onde as pessoas não entenderam que havia ali tesouros, por quê? Porque às vezes sobre a terra é jogado entulho, sobre a terra é jogado lixo, sobre as terras são jogado, muitas vezes são destruído aquele solo. Então, existem terras que têm tesouro, mas elas estão todas destruídas, assim é no nosso coração. Então o que acontece? A maioria das pessoas, quando elas vão crescendo e vão desenvolvendo, elas têm um grande potencial dentro de si. Elas têm uma capacidade incrível para criar, para fazer, para realizar, para resolver, para servir as pessoas. Tem projetos e planos incríveis, mas o que acontece então, Júnior? Aí sobre o solo do coração dela começa a se jogar entulho. Quais são esses entulhos, Júnior? Veio o entulho da rejeição, veio o entulho do abandono, veio o entulho do complexo de inferioridade, veio o entulho quando as pessoas próximas maltratam a pessoa. Então o que acontece? Vão jogando um monte de entulho sobre a pessoa. E aquele entulho vai ficando sobre o coração da pessoa, vai ficando sobre a pessoa. Aí vem a frustração, vem as dificuldades que a pessoa passa. Então o que acontece? A maioria das pessoas que eu vejo elas ou que eu converso, eu percebo que dentro delas tem um grande tesouro. Só que sobre elas tem um monte de entulho, sobre elas tem um monte de coisas que fico ali de alguma forma, fico parando, fico neutralizando ela. Então o que eu faço? O que Jesus faz? Jesus removia esse entulho. Quando eu converso com as pessoas, eu removo. Eu começo a conversar, ela removo o complexo de inferioridade, removo a rejeição, removo o abandono, removo a falta de perdão, removo o complexo de inferioridade, removo quando a pessoa se sente capaz, né? Vamos removendo para quê? Para encontrar o tesouro que tem dentro dela. Então, primeira coisa, Jesus viu, olhou para aquele discípulo e viu que eles tinham um grande potencial. Olhou para aqueles homens e viu que tinham um grande potencial, só que, preste atenção, para que esse potencial viesse para fora, o maior mentor da história nos ensinou que precisava de alguns processos para que esse tesouro de dentro da pessoa pudesse ser tirado. Então entenda. Então é verdade. Então Jesus olhou para os discípulos e viu que ele tinha um potencial, que tinha um tesouro. Agora me fala, Júnior, como é que Jesus foi trabalhar para remover esse tesouro? Agora vamos para o segundo texto para vocês entenderem. Por quê? Porque o mentor, uma vez que ele tem atitude com amor, que ele trabalha na sua vida para que você faça a maior obra, ele vê os talentos dentro de você, o potencial, ele sempre vai te dar direção. O mentor lhe dá a direção. Jesus dava a direção para o discípulo. Jesus ensinava o caminho, Jesus mostrava como é que fazia. Então, olha só o que diz em Lucas. Eu vou ler o texto e depois eu vou explicar isso aqui com calma. Olha o que diz Lucas capítulo 5, versículo 1. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 5. Anota aí, ó. Olha o que diz. Essa história aqui nós vamos ficar pelo menos 3 pontos nela. Aqui, ó, se prepara porque isso aqui vai te quebrar tudo. Pega o código. Mateus 5, versículo 1 diz assim, ó. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré.
e viu ali 2 barcos. Ó. Jesus viu 2 barcos nessa praia. E dentro desse barco, junto à praia, tinha pescadores. Havendo descido deles, estavam lavando a rede. Então ele chega num lugar, tinha uma multidão, ele estava ensinando, apertando ele viu que tinha 2 barcos e tinha pescadores que estavam lavando a rede. E aí o que aconteceu? E entrando ele num dos barcos, que era de Simão, e entrando ele em um dos barcos, que era o barco de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Então ele entra, bem-vinda Rubi Alves, é uma honra tê-la você por aqui, seja bem-vinda. Então o que acontece? Jesus chega na praia, Jesus vê 2 barcos, e ele vê o povo lavando a rede, os pescadores. A multidão apertava ele, então ele pede para entrar em um dos barcos, e quando ele entra em um dos barcos, ele pede para afastar da praia e ele começa a ensinar. De dentro do barco, ele ensina a multidão. Aí continua o texto. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havemos trabalhado a noite, havemos trabalhado a noite inteira e nada apanhamos. Mas porque mandas lançar a rede? E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os 2 barcos, de maneira tal que quase ia a pique, quase transbordava ali. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderas dele e todos que estavam com ele por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. E levando os barcos para a terra, o deixaram tudo e o seguiram. Júnior, o que tu quer falar com essa história? Agora vamos começar aqui uns códigos. Já falei para vocês, a primeira característica, o maior mentor da história, todas as ações dele foi com amor. Segundo, o maior mentor da história, ele, de alguma forma, ele trabalha na sua vida para que você faça as obras que ele fez e faça maiores obras. Outra característica, ele descobre o seu potencial, o seu talento. Agora, ele vai mostrar o caminho, vai te ensinar como faz e como realiza. Primeira coisa, quando ele estava na praia e havia aquela multidão cercando ele, tinha muita gente, então ele pede para subir no barco. E quando ele subiu no barco, tinha 2 barcos ali. Júnior, que barco era esse? Um barco era de Simão, Pedro e de André, seu irmão, e no outro barco era de João e Tiago. Estavam os 2 barcos ali, os 4 que depois se tornaram discípulos. Então a primeira coisa, ele pediu para entrar no barco. Ele pediu para utilizar o instrumento. Presta atenção, ele pediu para utilizar aquilo que Pedro tinha, falando: Pedro, deixa eu entrar no teu barco. Se afasta um pouco da praia. E ele se afastou e ele começou a ensinar a multidão. Quando ele acabou, ele vai sugerir para Pedro. Ele nem fala, Pedro que diz: Senhor, passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. E aí olha o que ele disse: lance a rede de vocês ao mar. Júnior, o que eu estou aprendendo com isso? O que você está querendo falar relacionado a isso? Preste bem atenção. Imagine você. Pega seu código. Pedro era um especialista em pesca. Pedro tinha pescado a vida dele todinha. Jesus entrou no barco da vida dele. E ele falou, o Senhor Jesus para ele disse: Pedro, vamos pescar? Qual foi a resposta, a primeira resposta de Pedro? Ele indagou logo Jesus. Ele falou: olha, Senhor, nós passamos a noite toda trabalhando, pescando, não pegamos nada. Por quê? Por que Pedro falou essa frase? Porque quando Jesus chega, eles estão consertando a rede. Se eles não pegaram nada, por que eles estavam ajeitando a rede, estavam consertando, estavam lavando? Preste bem atenção. Quando Jesus convida eles para pescar, ele vai falar um resumo de quem era ele, dizendo: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Por que o Senhor está mandando a gente pescar agora? Por quê? Porque Pedro era especialista em pescaria. Pedro conhecia como pescar. Pedro conhecia as regiões onde se pescava. Pedro sabia onde tinha peixe. Pedro sabia o horário de pescar. Pedro sabia os melhores momentos.
Pedro conhecia os tipos de isca, os tipos de instrumento. Pedro era especialista em pescaria. Pedro e André eram especialistas. Tiago, João, irmão deles, também eram especialistas. Agora imagine homens que são especialistas em pescar, passaram a noite toda pescando, poderiam ter falado para Jesus assim: Jesus, o mar não está para peixe. Mas como o mar não está para peixe se o mar é a casa dos peixes? Então, se o mar é a casa dos peixes, o mar sempre está para peixe. Então eles poderiam, olha aqui o que vocês vão aprender. Bem-vinda, minha querida amiga Rita, estava com saudade de você já. Então preste bem atenção. Olha aqui, ó. Aprenda aqui algo que eu vou lhe ensinar aqui agora. Pedro disse: Senhor, passei a noite toda pescando. O que ele estava querendo falar para Jesus? Jesus, eu conheço sobre pescaria. Eu entendo sobre barco. Eu entendo sobre rede. Eu entendo sobre horário de pescar. Eu entendo sobre ambiente de pescar. Como o Senhor, sendo um carpinteiro. Imagine um carpinteiro. Você já imaginou um carpinteiro chegar com um pescador para querer ensinar ele a pescar? Uma coisa é querer ensinar. Bem-vinda, querida Rita. Uma coisa é ensinar, ele ensinar ele a pescar. Uma outra coisa é ensinar um especialista a pescar. Por quê? Porque as pessoas têm um princípio. Qual é o princípio? Toda vez que você vai instruir elas sempre falam: eu sei, eu sei, eu sei, eu já sei. Então o que acontece? Pedro era um especialista em pesca. Só que um carpinteiro, que era o mentor deles, disse o seguinte: vamos pescar. E Pedro disse: como, Senhor? Trabalhei a noite inteira. Sabe o que é pescar a noite inteira? Não peguei nada. Como é que o Senhor vai falar agora para a gente pescar? Preste bem atenção. Tudo que Pedro sabia, tudo que Pedro aprendeu, levou ele até aquele nível. Para Pedro ir para um próximo nível, ele precisava aprender algo. Então o que Jesus fez? Jesus foi trabalhar nele para que ele compreendesse isso. Primeiro ele falou: vamos pescar. Só vou poder ficar até às 18 horas. Tudo bem, querida? Querida Rita Barbosa. Eu não vou me estender muito também, provavelmente vai até às 8h07 para dar uma hora. Vai ficar gravado. É uma hora de live, então tem meia hora, ainda tem 30 minutos, a gente conclui. É só uma hora hoje. Então o que acontece? Ele levou Pedro para pescar. Um carpinteiro levou Pedro para pescar. Eu imagino Pedro, naquele exato momento, indo pescar. Ele e André indo pescar com Jesus. Passaram a noite toda e não pegaram nada. E agora eles afastando o barco para ir pescar. No outro barco estava Tiago e João. Tiago e João devem ter olhado: o que está dando na cabeça de Pedro? O que deve estar dando na cabeça de Pedro e André? Por quê? Porque o texto está resumido aqui, mas se você ler os 4 evangelhos, por isso que eu estou tentando trazer um panorama geral. Tiago e André, que era o sócio deles, não sei se você sabia, mas eles eram sócios, tipo uma cooperativa. Os primeiros 4 discípulos que Jesus chamou foi Simeão, que era Pedro, André, irmão deles, Tiago e João. Foram os 4 primeiros discípulos que Jesus chamou. Então o que acontece? Imagina Tiago e João olhando Pedro e pescar, segundo a orientação de um carpinteiro. Um carpinteiro levou Pedro e André para pescar. Pedro e André para pescar. Então imagina o Pedro, especialista em pescaria. Na hora que Pedro vai para um lado, Jesus disse: não, não é para esse lado, é para esse lado. Mas Senhor, a gente sabe. Não, vamos para cá. E aí ele queria ir para o lado onde ele pescava sempre: Senhor, vem para cá. Imagina Pedro jogando a rede para o lado esquerdo do barco, porque ele sempre jogava. Jesus não disse: pode jogar aqui para o outro lado. Então o que acontece? Pedro disse: por causa da tua palavra, segundo a tua palavra eu vou jogar, porque se depender de mim, eu não ia jogar. Mas já que tu está falando, eu vou jogar. Na hora que ele jogou a rede, aquela rede encheu de peixe, mas encheu de tanto peixe que eles não estavam conseguindo puxar a rede para cima. E a rede estava quase se rompendo. O que ele fez? Eles acenaram para Tiago e João, que estavam na beira da praia. Eles levaram a embarcação até lá, e aí eles conseguiram remover o peixe, só que o peixe encheu uma canoa o peixe encheu a canoa de André e Pedro, e os peixes encheu a canoa de Tiago e João. Então, quando encheu as duas canoas, as duas embarcações estavam cheias, estava quase transbordando. E aí Pedro, ele solta a rede e ele pede: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus disse: ei, eu vou fazer de ti agora pescadores de homem. O que eu aprendo aqui? Porque quando Pedro vem, Pedro tinha um diamante dentro dele.
André tinha um diamante dentro dele. Um grande tesouro. João tinha, Tiago tinha. Mas o Senhor precisava ensinar eles a ter um coração ensinável. Jesus ensinar para eles novos princípios. Jesus estava ensinando para eles que eles precisavam desconstruir muitas coisas que eles sabiam, que eles aprendiam, que não estavam servindo mais. Por quê? A maioria daquilo que a gente aprende, a gente chegou até aqui. Para a gente ir para outro nível, a gente precisa aprender algo novo. Você precisa aprender algo novo. Às vezes aquilo que você sabe ou que você acha que você sabe, às vezes atrapalha você de crescer. Atrapalha você de ir para um outro nível. E Jesus vai trabalhar para ele dizendo assim, olha, Pedro, eu vou fazer de ti um pescador de homens. Por quê? Preste bem atenção. Tudo aquilo que a gente aprende, todo o nosso propósito, tudo aquilo que a gente desenvolve, ele traz um benefício pessoal. Preste bem atenção. Tudo que eu sei, o que eu aprendo, o que eu vivo, me traz um benefício pessoal. Por quê? Eu preciso me manter. Então tudo que você faz é relacionado àquilo que te traz um benefício próprio, a gente chama isso de vocação. O que é vocação? É a missão que está relacionada com o nosso, às vezes com o nosso trabalho, com aquilo que a gente faz, com aquilo que desenvolve. Por quê? Porque isso traz só benefício para a gente. Uma vez que traz só benefício para a gente, não está errado, está certo, está legal. Mas o propósito, ele não fala de um benefício só para mim. Quando eu falo sobre propósito, estou falando de um benefício que vai ajudar muitas pessoas. Eu falo de algo que vai agregar na vida das pessoas. Eu falo de algo que vai resolver o problema das pessoas. Eu falo de algo que vai ajudar muitas pessoas. É algo que sai além da minha esfera pessoal. Por quê? Quando Pedro pegava o peixe, ele pegava o peixe só para ele. E naquele momento que ele obedeceu a orientação de Jesus, o que aconteceu? O barco dele ficou cheio, os peixes foram para o barco dele e também para o barco de Tiago e João. Então, não foi só Pedro que foi beneficiado. Tiago e João também foram beneficiados. E aí o Senhor fala para ele, a partir de agora, eu vou fazer de ti pescadores de homens, eu vou fazer você servir as pessoas, eu vou fazer você servir a humanidade. Por quê? Porque o propósito, ele é muito maior do que a nossa vocação. Às vezes a nossa vocação, você trabalha, você desenvolve algo, você agrega, você ajuda, você serve a pessoa, você serve a tua sociedade, você serve o seu bairro com o seu trabalho. O propósito, às vezes, ele está acima desse serviço, dessa vocação primária que eu e você fazemos. Então, o que acontece? A primeira coisa que Jesus foi desconstruir aquilo que Pedro achava que sabia, ou aquilo que Pedro dominava. O Senhor pegou e foi potencializar aquilo que Pedro sabia e aperfeiçoar aquilo que ele ainda não sabia. Então, um carpinteiro, presta atenção, um carpinteiro levou um pescador para ensinar ele a pescar. Um carpinteiro levou um pescador especialista em pesca para ensinar ele a pescar. Júnior, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu preciso aprender algo novo. Que aquilo que eu e você aprendemos nos trouxe até aqui. Você quer ir para o outro nível, você precisa saber algo novo. Segunda coisa que eu aprendo aqui, Júnior, qual a segunda coisa que eu posso aplicar? Aprendendo com o maior mentor da história. Às vezes, aquilo que nós sabemos, às vezes é um empecilho para a gente alcançar algo novo. Vou repetir, aquilo que às vezes a gente sabe, o que a gente aprendeu, às vezes é um empecilho para eu e você alcançar algo novo. Sim. Por quê? Porque o mundo, ele tem uma dinâmica. Eu preciso aprender, desaprender e aprender. Eu preciso aprender, desaprender e aprender. Você quer ir para outro nível? Aprenda algo, aplique. Vai chegar um tempo que aquilo... tem coisas que você aprendeu que não vai me servir mais e você vai precisar desaprender. Acho que desaprender é o mais difícil. Você precisa desaprender aquilo para você aprender algo novo, para você ir para outro nível. Então o que acontece? Outra coisa que eu aprendo ali, que eles precisaram ter essa humildade de entender e de desaprender ou de aprender algo novo, porque eles eram especialistas em pescaria. Você sabe o que é convidar um pescador? O pescador já conta história, né? Que diz, essa é a história de pescador, porque já diz que pescador mente muito. Mas tente imaginar um especialista de pesca sendo levado por um carpinteiro para pescar. Temos que ter humilde para mudar a rota. Isso aí, Valéria, show! Temos que ser humilde para mudar a rota. Então, nessa história da pesca, eu vejo muitos princípios que eu posso aplicar. Primeiro, existe 2 tempos no barco de Pedro. 2 tempos no barco de Pedro. Júnior, qual o tempo? O tempo que Pedro fez as coisas com a vontade dele. O tempo que Pedro fez as coisas com a vontade do seu braço. O tempo que Pedro fez as coisas com a vontade, com as suas habilidades. O tempo que Pedro fez as coisas com a sua experiência, o quê? Ele fez com a sua vontade, com a sua experiência, com a sua capacidade, conhecendo o mar. Ele passou a noite inteira
e não pegou nada. Esse é um tempo. O segundo tempo, Júnior, qual que é? O segundo tempo é quando o próprio Deus, Jesus, pede para Pedro para que ele pudesse utilizar o barco dele para levar a mensagem para a restauração daquela grande multidão que estava ali. Então a primeira característica, e eu aprendo algo com Pedro, que Pedro cedeu aquilo que o próprio Deus havia dado para ele, para que o próprio Deus utilizasse. Por quê? O barco era de Pedro, você está entendendo? E aquela atitude de Pedro ceder que Jesus entrasse no barco dele e pudesse falar para aquela multidão, porque Jesus entrou no barco dele, pediu para Pedro afastar o barco da praia, Pedro afastou. Então, Pedro cedeu o barco dele, Pedro obedeceu a voz do Senhor, afastando o barco para ficar um pouco distante da praia, para que ele pudesse falar para aquela multidão. Então, o que eu aprendo aqui já com Pedro? Aqui é uma mordomia incrível de Pedro, porque Pedro, ele deu aquilo que ele tinha, ele emprestou aquilo que ele tinha, ou ele devolveu aquilo que ele tinha, porque o barco que Pedro tinha, se Pedro entendesse, ou se você entendesse, presta atenção, tudo que nós temos, tudo que nós somos, e tudo que Deus nos deu em nossas mãos, é para a gente se manter, é para a gente servir as pessoas, mas o principal de tudo, nós somos mordomos. Nós estamos cuidando de coisas que não é nossa. Tudo que tem na terra é de Deus. Então tudo que eu tenho, na verdade, não é meu. Tudo que eu tenho eu estou cuidando, porque Deus me constituiu como regente na terra. E eu sou um mordomo, toda a criação de Deus, os peixes de Deus, a minha capacidade de Deus, o meu fôlego de vida de Deus, até os teus filhos. Lá no Salmo fala que teus filhos são herança do Senhor. O fruto do seu galardão. Então o que acontece? Primeira coisa que eu aprendo aqui, eu já aprendo algo com Pedro, que quando o dono de todo o universo pediu dele aquilo que ele tinha para utilizar para o reino, ele cedeu. E aí eu pergunto, o que você tem feito com aquilo que Deus entregou na sua mão? O que Deus tem feito? O que você tem feito com as suas habilidades que Deus deu? Com a sua estrutura que Deus lhe deu? Com o seu negócio que Deus lhe deu? Com os seus recursos que Deus lhe deu? Tudo aquilo que, com a sua empresa, com a empresa que Deus lhe deu. Você tem utilizado em favor do reino? Essa pergunta eu já começo a fazer para vocês. Então Pedro, preste atenção. O primeiro estágio de Pedro, pescador, pescou pela força do seu braço, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a sua experiência, trabalhou bastante, passou a noite inteira, não pegou nada. Segundo, Jesus pede o barco e ele cede o barco. O fato dele ceder já estava permitindo que Jesus entrasse na vida dele. Então, diariamente, Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, frequentemente, o Senhor Deus está batendo na sua porta, Ele quer entrar no seu coração. Você precisa permitir que Deus entre no barco da sua vida. Você precisa permitir, eu estou falando com você aqui, que Deus entre na sua empresa. Você precisa que Deus entre no seu casamento. Você precisa que Deus entre nas suas decisões. Você precisa que Deus entre nas suas escolhas. Você precisa permitir que Deus entre nos seus projetos. Você precisa permitir que Deus entre na sua existência, logo em tudo. Você precisa permitir. Então o que acontece? Pedro cedeu e agora existe o segundo estágio. Qual é o segundo estágio? Jesus dentro do barco. Jesus dentro do barco. Por quê? Jesus fora do barco não pegou nada. Jesus dentro do barco, Jesus agora vai trabalhar, vai modelar em Pedro, porque ele tem para Pedro algo muito maior daquilo que Pedro fazia. Preste bem atenção. Quando você permite que Jesus entre no barco da sua vida, no barco da sua empresa, no barco do seu casamento, no barco dos seus sonhos, aquilo que ele vai ter para você é muito maior daquilo que você projetou, porque Isaías fala que os planos de Deus e os sonhos de Deus são maiores que o meu e os seus. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Então, uma vez que você permite que ele entre no barco da sua vida, assim como Pedro permitiu que entrasse no barco da vida dele, Deus vai dar algo muito maior para ele, muito mais excelente, porque ele estava disposto a emprestar aquilo que de fato nem dele era, mas que ele cuidava porque era dele. Mas não era dele, porque por causa do Senhor era dono de tudo. Então o que acontece? Pedro permite, seja bem-vindo, Evan. Pedro permite que Jesus entre no barco. E quando Jesus entra no barco, preste bem atenção. Eu quero fazer uma pergunta para vocês enquanto eu tomo água aqui. Quem entendeu essa parte? Existem duas fases na vida de Pedro. Essas duas fases existem na minha vida. O momento que no barco da minha vida eu faço tudo sozinho. E o segundo momento quando eu permito que o dono do universo entre no barco da minha vida. Então você permite, ou você tem permitido, você está entendendo
que é necessário que ele entre no barco da sua vida, dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos, de tudo que você faz, coloque aqui uma mãozinha para cima ou um barco. Aí a Valéria colocou um barco. Boa noite, maravilhosa. Boa noite, Van. Então coloca aí. Então levante a mãozinha e coloque um barco. Preste bem atenção. Vai ser diferente. Vai ser diferente. O Senhor te entregou algo na sua mão. O Senhor já deu algo para você. Ele já, presta atenção, já te deu capacidade. Ele já te deu inteligência, ele te deu recurso, ele te deu estrutura. Só que ele dá, mas a parte de trabalhar e fazer é nossa. A gente não pode se eximir da nossa responsabilidade. Então tudo que você construiu foi realmente pelo seu esforço. Deus entregou na sua mão, mas você se esforçou. Então você alcançou, também tem os seus méritos. Só que quando você está vivendo bem, o próprio Deus quer te levar para um outro nível, você está entendendo? O próprio Deus quer te levar em outro nível, e Ele vai chegar naquele momento que você se esforçou, você se dedicou, utilizou seus dons, os seus talentos que Deus te deu, o seu esforço, e Ele vai te colocar numa posição. Aí quando você estiver naquela posição, Deus vai te visitar dizendo assim: ei, agora eu quero entrar no barco da sua vida. Eu quero fazer uma obra para o reino. Será que você me permite entrar? E Pedro permitiu que Jesus entrasse. E aí, uma vez que Pedro permitiu que Jesus usasse, primeiro Jesus utiliza para o reino, e depois que Jesus utiliza para o reino, agora ele vai trabalhar na vida de Pedro. Por quê? Preste bem atenção. O sonho de Pedro, o projeto de Pedro, tudo aquilo que Pedro se dedicou em fazer era o que? Era ter uma cooperativa de pesca. Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, eram os 4 que tinham cooperativa de pesca. O sonho de Pedro era pescar, cuidar de peixe e manter a casa dele, sustentar a casa dele, a família dele. Pedro, ele tinha uma casa em Cafarnaum. Cafarnaum era perto de uma praia. A casa da sogra de Pedro era ali, então a casa dele era meio legalzinha, né? Perto da praia, né? Quem mora perto da praia sabe que uma casa perto da praia não é barata, não. É um pouquinho caro. Então o que acontece? Jesus entra agora, um carpinteiro. Imagine você, um carpinteiro, chamou Pedro, especialista para pescar. E Pedro já deu a justificativa. Aqui eu entro naquilo que eu estou falando para vocês. O Senhor falou: Pedro, vamos jogar a rede ao mar, vamos pescar. E Pedro disse: Senhor, eu passei a noite inteira pescando. Eu estava ali pescando, não peguei nada. Como é que eu vou pescar, Senhor? Eu conheço o mar, eu entendo o mar. Esse nem horário de pescar é agora, Senhor. Porque existe até para pescar, existe horário, não sei se você sabe. Mas até para pescar tinha horário. Mas Pedro se permitiu, acho que ele se permitiu. O próprio Deus trabalhou no coração de Pedro, no caráter de Pedro. Por quê? Porque ele estava querendo levar Pedro para um segundo nível. Você entendeu? Um segundo nível. Aqui Pedro, dentro do seu barco, usando seus dons, usando seus talentos, a sua capacidade, Pedro cuidava bem dele, Pedro cuidava bem da esposa dele, Pedro cuidava bem da família dele, e Pedro vendia peixe para as pessoas. Então Pedro estava uma vida extraordinária para aquele contexto, um pescador bem sucedido, ok? Só que o que Deus tinha para ele, quando ele permitiu que entrasse no barco, Deus levou ele para cá. Por quê? Porque o projeto de Deus não era que ele se alimentasse de um peixe, alimentasse as pessoas de um peixe, que logo depois eles teriam fome, não. Mas eles alimentassem eles do pão da vida, porque o projeto de Deus na vida de Pedro era que através da vida de Pedro, muitas famílias, muitas pessoas fossem restauradas. Milhares de pessoas, tem pessoas que foram curadas através da vida de Pedro, restauradas. Então, se o propósito de vida de Pedro estava acima de só estar naquele momento daquele barco. E o que aconteceu? Pedro viu aquilo e ele se afastou. Falou: Senhor, você faz de mim que eu sou um pecador. O Senhor falou: Pedro, tu permitiu eu entrar no barco da tua vida. Tu ouviu minha voz, mesmo sendo um pescador, mesmo sendo especialista, ouviu um carteiro. Agora vem comigo, que eu vou fazer de ti um pescador de homens. Aí Pedro encosta o barco e o texto diz assim: deixando ele o barco e tudo, seguiu. Deixando ele o barco e tudo, seguiu. Júnior, o que quer dizer isso para a minha vida, para me aplicar? Deixando os conceitos antigos, deixando aquilo que ele já sabia, deixando as convicções dele para trás, se permitindo viver algo novo, se permitindo aprender algo novo, se permitindo viver o propósito. Você sabia que tem gente, vou falar para vocês, tem gente que já tem clareza do propósito de vida, mas não quer se permitir viver o propósito. Ele já tem clareza do que é para fazer, ele já sabe o que é para fazer, só que o Pedro antigo na vida deles não deixa. Por quê? Porque é um carpinteiro que está ensinando, é um carpinteiro que está chamando, é alguém aqui como o Júnior que está tentando falar para eles:
fala, vem, vive, vem, a pessoa fala, não, mas como é que o Júnior que nunca viveu isso quer me ensinar sobre isso? Preste bem atenção. Às vezes é necessário que a gente desconstrua muita coisa que a gente sabe. A gente precisa aprender algo novo para viver esse novo. Então o que acontece? Pedro deixou o barco, deixou as redes e seguiu Jesus para quê? Para viver o algo novo. Júnior, então eu aprendi muitas coisas aqui. Eu estou falando do maior mentor da história. Qual é outra coisa? Uma vez que Pedro toma a decisão, presta atenção, permitiu que o maior mentor da história entrasse no barco da vida dele e permitiu que ele ensinasse algo, mas ainda existe uma coisa que precisa ser vencido na vida de todos os mentorados ou de todos os discípulos. Júnior, o que, que é? Eu vou colocar a palavra aqui e você vai ficar impactado. É o medo. As pessoas têm medo para tudo. Tem medo para tomar decisão. Tem medo para viver uma vida extraordinária. Tem medo de ser rejeitado. Tem medo do que as pessoas vão pensar dela quando ela começar a abrir a boca dela. Tem medo de fazer as coisas. Tem medo de um monte de coisa. Mas o maior mentor da história, ele vai trabalhar no medo também. Ele vai trabalhar no medo? Vai trabalhar. E você acha que é na vida de quem? Me diz aí. Na vida de quem? Júnior, me prova onde é que está isso. Vamos lá então? Vamos ver Mateus 14? Olha o que diz em Mateus 14, o maior mentor da história, trabalhando agora no o discípulo que ouviu ele na pesca milagrosa. Agora ele vai trabalhar no medo dele. No medo. Mateus 14 diz o seguinte. Ai, ai, ai. O que diz o Mateus 14? Eu quero fazer uma pergunta para vocês e coloque aqui me responde aqui. Você tem medo de fazer as coisas? O medo te paralisa? O medo te neutraliza? Eu vou te contar um código do medo aqui através do maior mentor da história. Coloca aqui. Coloque nos comentários. Ou se você está aprendendo, dá o coraçãozinho aqui no canto aqui. Toca o coraçãozinho aqui, ó. Cadê o coraçãozinho? Vocês estão com o dedo parado aí? Então vamos lá. Mateus 14. Olha o que diz Mateus 14, versículo 22. Olha aqui, ó. Preste bem atenção. No início do texto e no final. Nós vamos trabalhar clareza aqui, ó. Vou trabalhar com vocês clareza. Não vamos pegar o código e trabalhar clareza. Preste bem atenção. Clareza. Olha como o texto começa. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda enquanto ele despedia a multidão. Então pega o código. Jesus, já tive muito. Hoje eu dou um chega para lá nele. Aí, garoto. O Alexandre, sim, presta atenção. Jesus chamou o discípulo e disse assim, olha a voz de direção. Entrem no barco, vão na frente e vocês vão chegar do outro lado. Cheguem do outro lado. Entrem no barco, vão adiante de mim e vocês chegarão do outro lado. Jesus já falou, presta atenção. Quando Deus fala sobre um propósito de vida para você, ou quando Ele fala algo no seu coração, se Ele falou, não se preocupe, só faça. Obedeça, execute. Por quê? Porque a gente, será que vai dar certo? Será que é? Não. Entra no barco, Ele já falou que vocês vão chegar do outro lado. E aí continua a história. E despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só. Então ele manda os discípulos no barco e ele sobe no monte para orar, enquanto os discípulos estão atravessando o mar. E o barco estava no meio do mar. E o barco começou o quê? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então Jesus sobe e eles estão no barco, o barco começou a dar um vento contrário. E na quarta vigília da noite, presta atenção, na quarta vigília da noite, Júnior, o que quer dizer quarta vigília da noite? Existe 4 vigílias na noite, o povo judeu contava as 4 vigílias. Qual é a primeira vigília? A primeira vigília, pega um código aqui na teologia. A primeira vigília é das 6 da tarde às 9 da noite, essa é a primeira vigília. A segunda vigília era das 9 da noite às meia-noite, essa é a segunda vigília, assim que o judeu conta o tempo. A terceira vigília era das meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília da noite era das 3 da manhã às 6 da manhã. Então o texto diz assim, ó, Jesus vai despedir a multidão no final da tarde, vai despedir a multidão e manda os discípulos para outro barco, ele só para orar. Então os discípulos começaram mais ou menos a remar ali das 6 da tarde, no finalzinho da tarde eles começam a remar e vão remando até de madrugada. Então passa 6, 9 horas mais ou menos que eles estavam ali navegando. Quando chega na quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã, o vento era contrário
O povo estava açoitado. E na quarta vigília, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Pega o código aqui, ó. Ai, Jesus mandou eles entrar no barco e chegar do outro lado. Só que no caminho, presta atenção, quando você ouve o propósito, quando você ouve a direção, no caminho haverá contratempos. No caminho haverá algumas lutas, algumas dificuldades, alguns problemas. Sim, vai haver. Nós não estamos isentos disso. Nós passamos por dificuldade, nós passamos por problema, nós passamos por muitas coisas delicadas. Eu e você passamos. Passamos, sim. Existem coisas que você faz, que você projeta, que você investe tempo e às vezes não vai dar certo. E quando aquilo não dá certo, talvez o teu coração vai se angustiar, porque você impregnou energia, tempo, dinheiro, recurso, e você esperava ter um retorno e não teve. E aí o que fazer agora? Às vezes vai chegar conta, cobrança, muita coisa para fazer. Então o que acontece? Quando o Criador do Universo te dá a ordem para executar algo, você vai ter adversidade. Mas Júnior, mas qual é o código então? Se eu vou cumprir, se eu estou obedecendo, eu vou passar a luta, qual é o código? Se eu vou passar problemas, pega o código. Jesus vinha andando sobre as águas, pega o código. Jesus andando sobre as águas, os discípulos na água, o vento era contrário. O vento era contrário, agitado, ele estava passando uma dificuldade e Jesus estava andando sobre aquele problema, sobre a dificuldade. Não te preocupe que no momento da adversidade, no momento do problema, no momento da dificuldade, o problema que você passar aquela angústia naquilo que você está executando o problema, parece que as coisas não vão dar certo, não se preocupe que o Criador está andando sobre o problema, está andando sobre. Está muito boa essa live, mas vou precisar sair, tenho outro compromisso. Vai lá, Rita, essa aula aqui vai ficar salva, eu ainda vou ter aqui mais meia hora, 15 minutos de live a 20 minutos, vai ficar salva aí, depois você olha, tá bom? Eu vou subir ela também na outra plataforma depois. Continuando. Jesus andou sobre. Agora pega esse código aqui. Era para te ouvir, Rita, mas tu ouve depois. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se. Assustaram. E diziam, é um fantasma. E gritaram com medo. Então o que acontece? Eles olharam para Jesus vindo sobre as águas. E gritaram com medo, dizendo, é um fantasma. Então eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo de Jesus andando sobre as águas. Por quê? Porque o momento, presta atenção, no momento de angústia, no momento de tribulação, no momento de dificuldade, se você focar, presta atenção, no momento de angústia, de problema, de dificuldade, se você focar os seus olhos no problema, você não vai ter clareza de quem Jesus é. Presta atenção. No momento de angústia, dificuldade e problema, se você focar nisso, você não vai ter clareza de quem Deus realmente ele é. Você perde o foco e os discípulos perderam, acharam que Jesus era um fantasma. E eles ficaram com medo. Ficaram com medo. Com medo. Júnior, onde fundamenta isso? Vamos continuar. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Quando Jesus viu eles gritando, todos os discípulos gritando, um monte de pescador com medo gritando. De um fantasma, como se existisse fantasma. Começaram a gritar. Jesus falou para eles, não tema, não tenha medo, tenha ânimo, não desanima. Continue com ânimo, não desanime. E ele continua. E respondendo Pedro, olha o Pedro lá do barco, disse, Senhor, se és tu, estava meio que duvidando, se é tu mesmo, se é tu mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas, por cima das águas. E ele disse, vem. Olha, então Pedro faz um pedido. Olha aí, está conectando, então está fortalecendo. Então ele diz assim, Pedro, aonde tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus segundo o seu propósito. Alexandre, essa palavra que Deus mandou no culto domingo passado, foi forte. E disse, olha, Jesus andou sobre as águas. E Pedro disse, se é tu, me deixa ir ter contigo. E Jesus disse, vem, você está querendo viver. Só que Pedro, incrível, por quê? Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então Pedro saiu e Pedro andou sobre as águas ficaram sólidas.
Pedro pisou o primeiro passo, o segundo. Só que se ele tivesse ouvido a palavra de Jesus, quando Jesus disse, entra no barco, chega do outro lado, não era para ele ter pedido para sair, mas ele pediu. Eu gostei da ousadia de Pedro. Pedro é muito ousado. Ele começa a andar sobre as águas. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas. Aí preste bem atenção que diz o texto. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Ó, o que parou Pedro? O que neutralizou Pedro? Foi o medo. Você entendeu o código aqui, ó? Você entendeu o código? Tananã. Você entendeu o código? Diz aqui, ó. Você entendeu o código? Mas, o que aconteceu? Ele teve medo. Eu não sei se vocês estão aí, mas aqui para mim travou. Eu vou continuar. Se vocês tiverem, depois vocês vão deixar o comentário de vocês no vídeo, que eu vou tentar salvar, e eu vou concluir pelo menos essa parte aqui. Porque travou em cima de 1h em ponto. E eu não consigo mais ver. Se vocês estão aí, eu também não consigo mais ver os comentários de vocês que travou. Mas eu vou concluir só essa parte aqui, porque eu sei que da última vez que travou, eu continuei falando e continuou gravando. Eu pensei que não estava gravando e continuou, então eu vou continuar. Então o que acontece? Ele andou sobre as águas, só que quando ele viu o vento, que o vento era contrário, ele sentiu medo. E na hora que ele sentiu medo, ele começou a afundar, ele começou a submergir. Então o que acontece? O medo, ele neutraliza as pessoas. Quando você olha para o problema, quando você olha para a dificuldade, vocês que são alunos aqui, o que vai acontecer com você? Você vai travar, você vai parar. A maioria das pessoas param e travam. Por quê? Porque elas olham para o problema, elas olham para a dificuldade. Uma vez que você foca somente no problema, foca somente na dificuldade, foca somente em coisas que de alguma forma vão te neutralizar, vão te parar, e o medo vai te parar, vai te neutralizar. E aí Pedro dá um grito e ele clama: Senhor, socorre-me. E aí Jesus pega ele e coloca ele de volta dentro do barco. Depois ele dá uma ordem. E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou nele e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então se aproximaram os que estavam no barco e adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Então presta atenção. Quando Jesus falou para ele: olha, você tem pouca fé, o medo neutralizou ele. Porque o medo, ele anula a fé. O medo é o oposto da fé. Então o medo parou ele, o medo neutralizou ele. Ele olhou para o problema, para a dificuldade, então ele parou. O Senhor botou ele para dentro do barco e ele acalmou a tempestade. Então, toda vez que Jesus está no barco, ele vai acalmar a tempestade. Toda vez que Jesus estiver no barco da sua vida, ele vai acalmar a tempestade. Ele vai acalmar sobre a sua vida. E ele falou um código forte aqui, ó. Por que você duvidou? Então, se o Deus Todo-Criador, o maior mentor da história, deu uma orientação para você, deu uma instrução para você, de alguma forma ele colocou sobre a sua vida, esse propósito vai se cumprir. Não se preocupe, ele vai sobre todas as coisas, ele vai te dar direção, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar graça, ele vai de alguma forma estender a mão para você, ele vai entrar no barco da sua vida e ele vai dar direção. Então essa foi a primeira parte da nossa aula sobre o maior mentor da história. Eu abordei alguns temas aqui. Nós vamos continuar na próxima aula, a segunda parte. Então a primeira parte eu falei sobre as atitudes dele do amor, dele potencializar o que existe de maior em você, as suas qualidades, as suas habilidades, dele te mostrar o caminho, dele te dar a direção, dele trabalhar na sua vida para aperfeiçoamento do seu potencial, e que ele, uma vez que ele trabalha no seu potencial, no seu resultado, ele vai te ajudar a vencer também os teus medos. Essa é a primeira parte. Nós estamos encerrando essa aula vai ficar salva aqui. Também nós vamos publicar essa aula nas outras plataformas e vocês, através do link, vão ter o acesso. Quero agradecer a participação de todos e amanhã, no mesmo horário, nós continuamos a mais uma aula. Eu sou Júnior Pimentel, você não chegou aqui por acaso e, como eu sempre digo, tem um propósito. Tchau, tchau. Aguardo vocês amanhã, no mesmo horário. Vou deixar salvo a aula aqui. Deixe o seu comentário aqui, aquilo que você aprendeu, aquilo que foi de importância, aquilo que foi valioso. E amanhã aguardo você no mesmo horário. E
observe aqui o meu stories, porque no meu stories eu estou deixando caixinha de perguntas, eu estou conversando, eu estou trazendo novidades, tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã.